E aí eu quero trazer hoje uma nova história para vocês. A história de 3 homens. Nós falamos na outra história sobre a obediência que agrada a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a desobediência que agradou a Deus. Então vamos lá. Em Daniel capítulo 3 vai contar sobre a estátua de ouro. Existia um rei, o Nabucodonosor, e ele fez uma grande estátua. E essa estátua ela tinha metros de altura, tinha 2,70 metros de largura, e ele ordenou que pusesse aquela estátua na planície ali, e todas as pessoas, prefeitos, outros reis, governadores, juízes, todas as pessoas que chegassem ali, teriam que se curvar diante daquela estátua. E ali eles fizeram uma festa de inauguração. E aí o encarregado do rei começou a cerimônia e falou, povos de todas as línguas e nações, quando vocês ouvirem o som das harpas, das trombetas, das cítaras, entre os outros instrumentos, ajoelhe-se e adore a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. E assim aconteceu, Ao dar início à cerimônia, depois que foram tocados lá os instrumentos, todos se ajoelharam, E os 3 jovens que estavam ali se recusaram a se ajoelhar. Isso porque eles eram judeus, E esses jovens eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles só serviam ao Deus Altíssimo, ao nosso Deus, E a palavra de Deus fala que não adorarás outro Deus, a não ser o nosso Deus Jeová, O Senhor nosso Deus. E ali, alguns inimigos deles, que eram contra a fé deles, aproveitaram, e chamaram a atenção do rei. Olha, rei, aqueles 3 ali, não se ajoelharam, não. E o rei ficou furioso e mandou chamar os 3 perante ele. Falou assim, eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando a música tocar aqui, se vocês não se ajoelharem, vocês serão lançados na fornalha ardente. E tocaram a música, e claro, de se esperar, eles não se submeteram e não se ajoelharam. E o rei, que ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mandou amarrar aqueles homens e jogar eles na fornalha. E aqueles soldados grandes e fortes que pegaram os 3 e jogaram na fornalha, não aguentou que o fogo da fornalha estava tão intenso, tão forte, que eles caíram e morreram, ali na porta da fornalha. E os 3 ficaram passeando lá no meio do fogo. De repente, quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele falou assim, mas nós jogamos 3, eu estou vendo 4 pessoas dentro da fornalha. 4 pessoas dentro da fornalha. Gente, olha que Deus maravilhoso. Não só os 3 estavam dentro da fornalha, mas o próprio Deus estava dentro da fornalha com eles. Então o rei falou assim, ficou admirado e falou assim, ei, vocês 3, saia daí de dentro. E quando eles saíram, gente, nem um fiozinho de cabelo tinha queimado. Não tinha queimado nada. E eles ficaram. Capítulo 3, versículo 28 diz assim, e o rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Aleluia, glória a Deus. E ainda fez uma ordenança, ainda falou assim, por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços. Aleluia, glória a Deus, Que história maravilhosa, Então foi essa desobediência que agradou o coração de Deus, Onde ali um governo queria impor que aqueles homens de Deus negassem o nome de Deus. Eles preferiram morrer ao invés de se curvar diante de outros deuses. E assim deve ser na nossa vida, Será que a gente está se curvando diante de outros deuses e deixando o nosso Deus de lado? Será que nós estamos negociando, com as coisas do mundo e não estamos honrando ao nosso Deus, a quem nós devemos dar toda a honra, glória e louvor? Aqueles 3, eles escolheram se sacrificar, em nome de Deus. E eles foram o quê? Eles foram honrados e não passaram vergonha, e não foram envergonhados, Permaneceram ali vivos, E o próprio Deus ordenou que o seu próprio anjo descesse lá e estivesse com eles, dentro daquela fornalha.
E assim é na nossa vida também. Quando nós escolhemos honrar a Deus, quando nós escolhemos pagar o preço por servir a Deus, não negociar com nada nesse mundo, mas permanecer com a nossa fé firme, inabalável, mesmo que passamos por todas essas dificuldades, mas quando nós permanecemos no Senhor, ainda assim vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena cada sacrifício, e sabemos que a recompensa vem dele, né? Por mais que venhamos perder tudo nessa vida, tudo nesse mundo, Deus ele tem muito mais, Deus tem 70 vezes mais, coisas muito melhores, né, do que a gente possa imaginar, preparado aqui para nós, os que obedecerem e permanecerem nele. Amém?